Boa noite. O X aqui. Tem que ficar um Xzinho para... Ai... Vocês devem ter pego também engarrafamento para vir para cá, a luz que faltou, né? Então, um ambiente comum de todos nós. Nosso tema, livre-arbítrio e obsessão. Já dá uma apagadinha nessas luzes daqui do palco. O que é que eu gostaria de trazer? Como é que se estabelece essa nossa relação com o espiritual? Porque ao nós estarmos falando de obsessão, vamos estar falando dessa relação com o mundo espiritual. E por vezes, eu acho que aí está o X da questão. Porque nós, e até dentro da descrição, enquanto espíritas, acreditando na imortalidade da alma, na reencarnação como processo de aprendizado, no mundo espiritual, que entrelaça-se conosco, mas por vezes nós vivemos como se essas duas dimensões fossem coisas completamente distintas e separadas. Ou seja, eu estou passando por um problema de doença entendendo aquilo que me retira daquele status que eu achava que era normal e saudável, por uma influência espiritual. E aí parece que a gente chega no centro, tira o espírito e pronto. Está tudo resolvido. Como se essa interação entre dimensão física e dimensão físico-material e dimensão espiritual fosse algo pontual. Fosse algo que acontece de vez em quando. Fosse algo que eu posso estar apartado dela e uma hora para outra teve alguma coisa, eu vou lá, trato e acabou. Tem alguns princípios que quando então a gente adentra a ideia veiculada através da filosofia espírita, a gente tem que buscar atentar-se. E nessa imagem que eu estou projetando, tem uma pessoa viva, materialmente perceptível, e tem aí uma imagem como uma névoazinha, sugerindo a ideia de um espírito. E o que é que a gente às vezes precisa perceber? Qual é a diferença entre essas duas imagens? Não é a nitidez quanto ela está mais tênue ou mais intensa. Não é aparentemente uma ter cabelos loiros, a outra cabelos aparentemente escuros. Mas aí eu partiria então para um outro ponto. O que há de semelhança entre as duas? Qual é o elemento comum entre essas duas imagens? Porque eu acho que a gente vai estar começando a poder falar do elemento que eu acho que une esses dois aspectos, livre-arbítrio e obsessores. Porque, na realidade, é uma brincadeira que eu faço. Sempre, né? Aqui no salão, quem foi que já viu um espírito? 2, 3. Quando vocês acordam de manhã, que abre a porta e olha para aquele espelho, e vê aquela coisa horrenda do outro lado, porque eu me vejo bonitinho, né? Mas aquela coisa horrenda do outro lado. Sempre tinha o cabelo, com a cara amassada. Aquilo é o quê? É um espírito. A diferença é que é encarnado. Então aí estamos vendo algo que é similar, que são isso. Estamos vendo dois espíritos. Um expresso em uma forma material mais densa e o outro em uma forma material menos densa. Porque perispírito também é matéria. Perispírito é matéria quintessenciada, mas é matéria. A diferença é uma mais densa, a outra menos densa. Então, mais uma vez, é o espírito, no caso da menininha ali debruçada, ele, que nós vamos chamar o nome de alma, é o espírito encarnado, aonde o reveste perispírito e corpo físico. E na outra imagem, o espírito, mais uma vez, aonde que ele reveste é o perispírito, porque o corpo físico foi-se. Então, quando vamos falar de livre-arbítrio e obsessores, vamos estar falando, quando a gente fala de obsessor, todo mundo imagina logo, né? Espírito. Então, vamos estar falando de espíritos. Mas quais? Em que condição? Os dois. Porque é isso
que é fantástico. Não deixamos de ser homens porque estamos homens, nós deixamos de ser humano por estarmos na condição de um lado ou do outro. Vamos dar o nome espírito quando esse elemento anima esse corpo físico, que lá atrás era, na época dos australopitecos, que começam então a levantar-se para poder, e muda a nossa história, que demonstra o raciocínio. Aí vamos começar a chamar de espírito. Antes disso, a gente não chama. Porque espírito é aquilo que anima o homem. Fora do homem, a gente não descreve como espírito. Mas essa energia, então, que anima, que eu estou chamando, então, do espírito humano, para a gente então, ser redundante nisso. A questão do livre-arbítrio é dele, estando no corpo ou fora dele. E aquilo que a gente vê ali não é um espírito ou outro espírito. Nós vemos o quê? O que nós estamos enxergando é a relação entre os dois espíritos. Como ele olha para ela, como uma olha para a outra, né? Como uma se comporta junto à outra. É isso que mais nos chama a atenção quando a gente olha e busca perceber o que ela está percebendo na outra, o que a outra está percebendo, como elas estão se expressando uma com a outra. Então, mundo espiritual não é um locus. Essa interação não é algo que existe pontualmente, ela está conosco a cada instante, porque esses mundos se entremeiam. Agora, a relação constituída entre esses seres pode ser uma relação em equilíbrio, harmônica, produtiva, e pode ser uma relação desarmônica, desequilibrada e patológica. Então, o que vamos estar descrevendo são essas coisas. E o que é que muda? Duas pessoas. É como uma vai se comportar na relação com a outra. E isso vai nos dizer se são obsessores ou não obsessores. Mas quando a gente fala em obsessores, ainda tem uma outra questão que nos é muito assim influente. Nós achamos, quando a gente olha, que nós temos mais o quê? Inimigos ou amigos do ponto de vista da dimensão espiritual? O que é que vocês acham? Mais amigos ou inimigos? Hã? Uns colocam amigos, outros inimigos. Imagine, quando a gente vem para cá, vem porque tem o dito obsessor, né? E esse obsessor, ele está nos desejando nos prejudicar de alguma forma. Ou, mais intensamente, às vezes nos influenciar na sua presença, onde não existe o desejo de fazer o mal, mas ele está doente. E aí, por estar doente em desequilíbrio, ele nos desequilibra também. Doente por quê? Aí a gente vai entrar na nossa questão. Olha só, por que está doente? É que, no momento que eu perco o corpo físico, eu perco os meus laços com a vida material. Em teoria, eu não vou comer, não vou beber, porque espírito não tem, certo, um sistema orgânico para tratar o alimento, tratar nenhuma dessas coisas. Não tem. Por isso que atravessa a parede. Né? Então, ele não tem nada disso. Mas veja, Fernando, a gente sabe que tem espíritos que ficam colados ali, grudados. É porque não é que ele tenha esses órgãos, é o contrário. É que o que é que faz com que isso tenha significado? É como ele vive. Qual é a diferença nisso? Faz umas experiências com gordinhos. Você pega um grupo de 40 gordinhos de um lado e de 40, um corpo físico normal, digamos, nem magrinho, nem para não dizer que é seco, não, normal. Abre os dois um salão cheio de comida gostosa. Os dois comem a se abarrotar. Aí daí você tira todo mundo. Troca as comidas, bota a comida mais gostosa ainda. E abre de novo. Aqueles, os que não são os gordinhos, que comem já por compulsão, eles vão olhar, já vão estar cheios, não vão querer mais nada. Mas os gordinhos que vão comer por compulsão, quer dar uma provadinha, tirar mais um pouquinho e provar. É a compulsão pelo do alimento, sabe? Está cheio, mas acaba mais um pedacinho. Se a gente for para o extremo patológico disso, os bulêmicos vão lá no cantinho, bota para fora e vão embora comer o que há de bom. Então, veja só, a comida colocada foi o mesmo. Por que um faz uma coisa, o outro faz outra? Que são diferentes nesse comportamento. É como cada um interage com aquilo que está ali como elemento real. Como é que eu estou querendo transcrever isso? É que é o seguinte, um está descobrindo que está com perímetro abdominal.
enorme. E quanto maior o perímetro abdominal, maior o risco de infarto, de derrame. E o outro, certo? Também tem. Só que um, quando olha, imagina assim, se eu for isso aumentar mais ainda, aí é que eu vou viver menos tempo ainda. Ou um outro raciocínio. Se eu for viver menos tempo, eu não sei, porque eu não acredito em vida após a morte mesmo, morri e acabou. Mas veja só, eu posso não morrer, eu posso sofrer, ir para a cama com infarto, com AVC, ficar doente, e aí nada vai para lugar nenhum, eu vou ficar sofrendo. Para não sofrer, é melhor eu entender que o prazer do instante vai me causar uma repercussão negativa lá na frente. Os dois têm o livre-arbítrio de se empanturrar de novo ou não. Mas o que é que vai fazer motivos de escolha diferentes, comportamentos diferentes, são as escolhas. Só que muitas vezes, quando a gente está explicando isso, parece que a pessoa para ali na comida e diz, eu vou comer ou não vou comer, minha barriga vai crescer ou não vai crescer? Será que eu aumento a minha glicemia, não aumento a glicemia? A gente não pensa, a maioria vai no automatismo. A ideia é que quando a gente sai daquele momento lá dos australopithecus, né, o que que modifica? Sabe o que é que tem algo de diferente? Assim, os bichos lidavam com os elementos da natureza, mas os elementos da natureza só assumiam uma função da qual já estava ali. Uma caverna, o cara se escondia nas folhas das árvores para ficar embaixo da chuva. O homem é o primeiro animal que começa a fazer o seguinte, ele se apodera da natureza e aí a transforma. Quando ele pega a pedra, quebra, descobre que ela passa a ter uma borda cortante, e com ela ele pode cortar a carne que ele antes só com a boca não conseguia, porque não tinha os dentes iguais, é um leopardo, é um outro animal daquela época. Leopardo ainda bem que é para frente, né? Mas os animais daquela época da pré-história. Então ele começa a fazer o quê? Ser capaz de dominar a natureza e dar a ela uma outra finalidade. Mas não só uma outra finalidade. Ele fez aquela lança, ela pode servir para várias coisas. Da mesma maneira que foi para cortar a carne, ele pode usar ela agora para esculpir a madeira. Então, ele primeiro ganha essa capacidade de se apoderar, transformar e dar àquilo a utilidade que quiser. Que utilidade é essa que quiser? É que aquela pedra que aparentemente só tinha a função de ser pedra, de jogar para lá, de cair, de rolar, ele passa a dar a ela outras funções. E aí aparece um elemento significativo. É que aquela pedra lascada pode servir tanto para matar um animal, como para matar todas as pessoas da tribo. Tanto para ele pegar o alimento só para ele, como para ele pegar o alimento para o grupo inteiro. Aí começa a surgir uma noção de moral. Mas por que eu estou descrevendo isso? É que se foi isso que diferenciou os homens dos animais, a gente precisa se apoderar disso agora. É nós deixarmos de sermos seres que agimos por impulso, de abriu, viu a mesa, cheia de comida mais gostosa ainda, mesmo empanturrado, vou lá e vou me empanturrar mais ainda. É nós fazermos o seguinte, poder usar do raciocínio para entender aquilo, para lidar com aquilo. Então, isso é que eu estou falando, é o que a gente vai começar a perceber, que esse ser imortal, quando a gente fala que acreditamos no espírito dessa forma, e que uma encarnação é mais ou menos isso, uma estrada, aonde você vai caminhar da criança, idade adulta, velhice e morte. Se for acordando, dormindo, comendo, fazendo tudo automaticamente, não quer dizer que a gente não evolua, não, porque graças a Deus, esse elemento imanente em todos nós, não tem como não evoluir. Você vai aprender de um jeito ou de outro, porque no momento que desperta e começa a caminhar, dá topada e aprende. Mas veja só, isso que é um ciclo inteiro, ele tem essa finalidade de aprendizado nosso. A gente quer queira ou não, mas a gente morre e volta ao estado de espírito de novo. Então aquele espírito que está aí, atrás de vocês, na frente ou do lado, ou quando tem uns 4 ou 5, né, que tem um que gosta de atrair um bocado, certo? Eles são o quê? Pessoas que fizeram essa trajetória e deram a essa trajetória um significado negativo. Onde eu estou chamando de negativo é que, às vezes, perseguir algumas pessoas até que elas merecem. Tem umas que são muito ruinzinhas, né? Então, mas o que eu estou chamando de negativo não é isso. Essa brincadeira de merecer ou não, mas negativo é que é para o próprio ser. Imagine a mãe
Para entendermos o que é isso. A mãe. O filho único, ele começa a crescer, rapaz agora, adolescente, 24, 26 anos, e começa a aparecer as meninas, e ela não quer perdê-lo, e ela começa a fazer o quê? Boicotar. O que ela está fazendo? O mesmo trabalho do obsessor. Dificultar a vida do outro, cheia de carinho e cheia de amor para dar. E está impedindo o outro de ter a liberdade de guiar sua própria vida. Idêntico. Então, chega com ele e quer controlar sobre tudo. Porque ela está olhando primeiro para o umbigo dela. E não olhando para a vida que o filho vai construir. E ainda diz assim: eu dediquei minha vida inteira a você, e você vai me deixar aí assim agora? Ou seja, cadê aquele amor maternal que se diz que é incondicional? Porque se fosse incondicional, certo? Ele podia estar apedrejando, chutando, cuspindo, empurrando, e ela continuava amando e não cobrando pelo amor que ela deu. Então, a relação, quando se estabelece dentro desse modelo, são os vínculos de obsessão. Os vínculos em que a minha experiência de um ciclo de vida, como a gente viu aí, serve para me vincular enquanto espírito desencarnado a outro espírito, ou encarnado ou desencarnado também, porque as obsessões ocorrem no âmbito tanto da vida física como da vida espiritual, entre de encarnado para encarnado, como eu brinquei com mãe e filhos, como é de marido e mulher, que é uma maravilha, separa-se daquele que era o amor da minha vida, minha cara metade, e aí quando vê passando na esquina, passa do outro lado. Aquela criatura eu não quero nem ver. Ou seja, não se separou dela, ela está tão dentro dele que ele não consegue nem olhar para a pessoa e se relacionar com ela. Porque aquilo que aconteceu entre eles foi porque foi entre eles. Com a outra pessoa ela pode ser alguém maravilhoso. É porque ele acha que o que aconteceu é só culpa dela, e não a construção dos dois, que é o problema do obsessor. Ele acha que tudo que acontece é culpa sua. Não é culpa dele. É porque ele se coloca no lugar de vítima. E aí, sendo vitimizado, fica fantástico. Porque assim, eu não tinha como ter feito outra escolha. Ele fez isso comigo. Então parece que ele não teve o livre-arbítrio. Mas veja só, Dona Maria que está sentada aqui, é meu amigo que está ali no meio, ela diz assim: ele me espancava todo dia. Ele me espancava todo dia. Ele me batia. Ele até me violentava. E aí a gente parece que ela é a santa e ele o culpado. E a pergunta é: e por que você ficou esses anos todos vivendo com ele? Alimentando ele essa condição, essa postura de ser essa pessoa. Por que você não fez diferente? É muito fácil você nada fazer e imputar ao outro a culpa, que é o que o obsessor faz. E a gente diz assim: mas isso é coisa de obsessor, não é minha. Livre-arbítrio. Vem para o centro, para a igreja, para o templo protestante, para a casa religiosa que for, e aí vem para ser salvo. Vem para ser salvo. Mais uma vez, entregando a alguém algo que é única e exclusivamente seu. Por quê? Se o Cristo pudesse fazer isso, o ser encarnado mais evoluído que nós ocidentais reconhecemos sobre a terra, ele teria estalado os dedos. E todos aqueles que estavam ali assim seriam. Porque, na realidade, vamos entender salvação como se fosse uma mudança mágica de estado. Não é. Aquele homem que transformou a história do Cristo, a história de Jesus na história do Cristo, foi Paulo, que era Saulo. Vê Jesus, cega-se, e aí depois muda a sua conduta e faz toda a construção, da construção paulina dentro do Evangelho. Mas veja, ele mesmo se debatia com tantas dores, com tantas dificuldades e com tantas coisas. Porque não é uma conversão, que de um dia para o outro você muda. E a gente às vezes acha que livre-arbítrio é exatamente o seguinte: hoje eu quero, amanhã eu não quero mais. E a gente esquece que quando a gente fala desse espírito, do que é que a gente está falando? De uma criatura que vive há vários séculos, milênios, e vem
passando e gravando tudo aquilo na sua cabeça. Mas, Fernando, isso não bate. Vamos lá. Aquela criança que foi espancada quando era pequena e agora quer espancar seu filho como forma de educá-lo, a gente não diz não, ela está replicando aquilo que ela aprendeu. Aquilo que ela aprendeu que era assim que educava, assim que ela está querendo educar também. Mas vamos lembrar que essa pessoa, esse espírito que é você e o que anda aí ao seu lado, que está em desequilíbrio, porque o que está em equilíbrio, o que é que ele vai estar fazendo? Se eu não posso ajudar, atrapalhar, eu não vou, porque antes de mais nada eu tenho minha própria vida para seguir. O que é que ele vai fazer? Ele vai ter visto o seguinte: fomos criados em uma crença baseada na ideia de um castigo eterno. Baseada na história de uma culpa incomensurável, aquela história da queda do paraíso. Caí do paraíso e agora está aí. Vai rastejar, certo? E vai ter dores. Ou seja, a vida, como presente de Deus, passa a ser algo agora doloroso. A queda de lá do paraíso. E aí, mas veja só, se a mãe, que eu brinquei aqui, lógico, chamando de obsessora, se ela não liberta o filho para criar a vida dele própria, ela está sendo algo bom ou ruim? Se a gente está descrevendo que essa mãe vai amputar a vida do filho, Deus, como entidade suprema, ele estaria sendo bom ou ruim, nos limitando no nosso exercício da nossa vontade? Estaria fazendo igual a mãe que faz lá com o filho. Então, na realidade, quando a gente vai perceber essa história de queda de um paraíso, que aí a gente caiu do paraíso, e as pessoas que agora são os emissários de Deus, vão lotear esse paraíso para vender para a gente. Vão vender, como venderam as indulgências, certo? Mas Fernando está falando da Igreja Católica? Não, vamos vender. Vamos embora começar a dar sopa. Porque eu dou sopa na rua para quem não tem o que comer, eu estou comprando o meu lote no paraíso. Então a gente transforma algo que é sinônimo de transformação do ser em simplesmente uma moeda de troca. E por mais que a gente queira, livre-arbítrio não é isso. Livre-arbítrio é você começar primeiro a perceber que isto que nós vivemos é um modelo que nós, então, temos a tendência natural a fazer as nossas construções em cima disso. E se formos nós que construímos, nós podemos o quê? Transformá-los. Agora, é um passe de mágica? Quem acha que é, vá tentar fazer ginástica, emagrecer, quando não tem hábito de fazer. Como é difícil? Você marca para começar a segunda, termina na terça. Como é difícil? Mas tem gente que consegue? Tem, graças a Deus. Não, não é a Deus. Graças a quem se impulsiona a conseguir, acreditando em si mesmo, que é capaz de se motivar e fazer acontecer. Isso é você abrir uma luz no meio de tudo isso. Em vez de ficar se queixando, que é gordinho. Por exemplo, Fernando, olha, eu acordo 5h30 da manhã, vou trabalhar, só chego às 10 da noite em casa, que tempo eu tenho para fazer exercício? Eu posso chegar às 10 horas, botar as coisas dentro de casa, caminhar meia hora no condomínio inteiro. Ou acordar meia hora antes e caminhar. Mas eu deixo de dormir. Talvez se eu caminhar meia hora, desligando a cabeça dos problemas, fazendo exercício que libera beta-endorfina, que é algo que também vai me dar uma sensação de relaxamento e de prazer, que é uma substância endógena e salutar nesse sentido, eu vou dormir melhor. Mas veja como eu boto a desculpa. Não, mas é porque a alimentação, eu como, não comi daquilo todo dia. Mas não comi daquilo, tem salada. Eu que, em vez de botar salada, eu boto rabada. Então, de quem é? Onde está? Está em mim. A culpa não é não comer daquilo. Ah, mas não pode comer sal. Ah, mas eu como na rua. E na rua tem sal demais. Tem sal. Eu sei que comida nossa tem sal. Mas alguém já viu arroz? Arroz branco. Salgado, de fato? Não. Como arroz e salada, meu filho. Quando você chegar em casa, você vai comer outra coisa. Ou seja, em vez de você se colocar como aquela vítima daquela mulher que eu disse que era espancada pelo marido, o contrário, use aquilo que os australopitecos lá atrás começaram a despertar
para você mesmo ser esse elemento de transformação. Porque o uso do livre-arbítrio é isso, não é fazer mágica, é passar a raciocinar para que então essa visão traga algo de diferenciado para você. E aí sim, você passa a ser esse elemento efetor e transformador de sua vida. Mas, Fernando, o que é que isso tem a ver com o obsessor? Veja só, a criatura é um obsessor, mas não é ignorante, analfabeto nem cego. Se ele está caminhando com você todos os dias, que o obsessor é assim, ele cola, né? E começa a ver que você deixou de agir por automatismo. Você começa a analisar, olha, isso faz mal para mim, eu não faço. Aquilo, eu posso ajudar alguém. Não receberei nada por isso, mas é um prazer perceber que ajudei alguém, porque me faz bem. O que é que você está fazendo com essa criatura? Das duas, uma. Ou ele descola de você, que vai achar que você é muito chato, ou ele vai aprender com você. A vida não é punição, é aprendizado. Então, quando a gente começa a fazer isso, você começa a perceber que a caminhada do existir é uma caminhada de aprendizagem. Então, a gente não veio aqui para mandar o espírito que está aí ao seu lado, ao meu lado, que eu tenho os meus, para o quinto dos infernos, para o raio que o parta, ou para a colônia nosso lar, e ele que se lixe. Não foi para isso. É que eu preciso perceber que alguém, eu preciso fazer o seguinte, um olhar às avessas. Se você hoje estivesse atrás de alguém fazendo o que você está imaginando que esse espírito está fazendo com você, você estaria em equilíbrio ou em desequilíbrio? Se você disser que você estaria em equilíbrio e estaria fazendo tudo isso, vocês se merecem. Igualmente. E sabe como é que você vai descobrir? Porque a gente vai falar assim, ó, autoconhecimento, como se a gente pudesse olhar para nossas tripas por dentro, brincando, né? Mas eu estou falando do psiquismo. Sabe como é que você se conhece? Veja como você olha o outro. Como é que você olha o outro? Para você saber quem você é, olhe como você trata o outro. A sua forma de tratar o outro, aquilo que você enxerga no outro, vai estar demonstrando quem é você. É essa pessoa que você é. Aí agora, mas Fernando, eu realmente dá vontade de apertar o pescoço de uns 10. Veja só, aquela mesa do banquete que eu falei, dá vontade de Fernando também entrar e safar a barriga dele de novo. Mas ele vai ter que pesar algumas coisas. Então, né, não dizer que eu não estou com vontade de entrar de novo naquela sala do banquete e provar a costelinha de porco. Poxa, eu estou com vontade, quero ir lá, mas eu sei o quanto mal isso pode me fazer. E eu preciso construir essa força para não ir. Mas, Fernando, o que é que custa? É um prazerzinho. Aí eu digo, é um prazer de agora para um sofrimento de amanhã. E a privação de um outro prazer que eu poderia estar tendo, de em vez de estar em cima da cama, tendo que alguém fizesse o meu asseio, a minha higiene básica, eu pudesse estar de pé. Então veja que começar a trazer um olhar, agora aí você diz, não, mas eu faço tudo isso. A gente começa a fazer assim, rapaz, fulana não tem jeito, viu? Pode estar entupida de comida, se der outro prato, ela come mais ainda. A gente não fez essa transformação, porque aquele olhar ainda é o mesmo. Eu estou ao contrário, deixando de ir ali comer agora, porque ser gordo é um elemento de discriminação, e não porque eu criei a consciência de que aquilo não é o mais adequado para mim. Aí, quando eu estou dentro da contingência social, eu me comporto daquele jeito. Quando a contingência some, larga-se tudo e faz do jeito que bem quer, entende, revelando quem verdadeiramente é. Porque nós usamos do livre-arbítrio, porque a liberdade é uma condição inata do homem. Inata. Não dá para não ser livre. Só que ser livre, a gente vai estar olhando que é fazer o que eu bem quero e entendo. Eu estou aqui. Estamos numa situação onde eu me predispus a falar e vocês se predispuseram a estar aí escutando. Isso daqui tem uma contingência. É uma casa espírita. Eu vou usar uma linguagem, uma descrição dentro da visão espírita. Então, o que é que acontece? O mesmo elemento que me dá a liberdade de estar aqui me expressando, ele faz a contingência, porque para eu fazer isso, vocês que tornam isso possível. Então, não existe liberdade sem respeito ao outro.
Porque essa liberdade que a gente vai chamar, que é inata do humano, é porque eu posso não querer estar aqui, sair. Mas toda escolha que eu faço, existem ganhos por um lado e percas pelo outro. E aí nós trazemos a ideia de liberdade, aquela ideia infantil, que era do paraíso. Se for o paraíso católico, a gente vai estar lá, sentado no oásis onde tudo é calmo. Se for um paraíso, digamos, lá dos muçulmanos, vai estar no céu, que é só para os homens, né? Porque é um paraíso cheio de ninfas virgens, certo? Lógico, eu estou criando um estereótipo para falar disso. Veja que a gente cria um céu onde parece que não há um dinamismo. Não há um dinamismo. É como a gente fala das férias. Eu quero ter férias porque é onde eu vou ter o meu prazer, a minha diversão. Trabalho não é prazer, trabalho não é diversão. Ou seja, eu não me realizo no meu trabalho de forma prazerosa. Trabalhar fazendo o que eu faço da melhor forma possível não é algo que para mim também é diversão. Quando eu digo diversão é no sentido de não olhar a vida como uma pedra de sofrimento. Mas eu olho para ali e percebo que aquilo ali também me dá outros ganhos, que me alegra, que me faz me sentir bem. Então, parece que isso são suas férias. Então, a vida vai nos dizer que essa nossa capacidade de livre-arbítrio é nosso. Agora, a gente precisa criar um outro olhar. Sair do olhar de liberdade, que liberdade é algo que eu estabeleço só para mim. Veja hoje, a gente brinca dizendo que os ladrões estão soltos e nós aprisionados dentro dos condomínios e dos edifícios, dentro de casa. Literalmente, é o que a gente vai descrever. Porque, naquela imagem anterior, fechamos os olhos, os ouvidos e a boca para a realidade daquele que vive numa condição pior. E quando a gente faz isso, a gente está competindo pelo mesmo espaço. O globo, a Terra é a mesma. Então, essa competição vai gerar o quê? Todos esses elementos de desigualdade. Aonde a desigualdade maior vai estar aonde nós só conseguimos ver as coisas de um jeito. Ou preto ou branco. E normalmente o branco fica, o preto vai embora. Esquecendo que tudo na vida nos dá mais de uma possibilidade de percepção. Então a gente olha tudo como uma coisa só. E aí a gente vai ver interessante. Quando é com o vizinho, eu vejo de um jeito. Quando é comigo, eu vejo de outro. Agora, veja que a habilidade de perceber que várias coisas podem ter olhares diferentes é aquilo que faz com que você que chorava pela perda do filho, você usa a perda do filho para alavancar a sua vida e criar uma organização de auxílio a pessoas que tiveram um trauma igual ao seu. A criar organizações que alertem a população para coisas que você também não estava alertada antes e, por isso, coparticipou no acontecimento daqueles fatos. Então, é essa capacidade de usar o livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? É que, em vez de você enxergar aquele velhinho de barba branca, você está enxergando um homem montado no cavalo com a mulher de amarelo deitada ali embaixo. Você está criando mais de uma possibilidade, criando outras realidades naquela realidade que você vive. E outro elemento é para que a gente saia de uma visão estereotipada e deixe de, por vezes, de valorizar aquilo que é o sombrio. É o elemento mais importante, porque a gente fica tentando descrever e vendo na vida só a sombra, se negando a ver o outro elemento que está à frente. Que ele sim é um elemento mais real. E aí a gente começa a ver que a gente às vezes faz uma coisa enorme daquilo que não é. Mas essa transformação tem que começar na gente, para que a gente então possa perceber que quando a gente vai falar de obsessão, não é só você que está sofrendo. Aquele espírito que está aí ao seu lado está sofrendo também, só que ainda não sabe disso. Ele não sabe que o ato dele está gerando nele também aquela dor. Tanto quando você senta com ele, que é o que se faz naquela reunião, vocês ouvem os gritos, porque alguns estão tão alucinados que não querem conversar. Mas, literalmente, muitos vai ser isso, é um esclarecimento. Meu amigo, perceba,
Você ainda está vivo. Deixe que Joana toque a vida dela, vá construir a sua. Mas ela destruiu minha família. Não destruiu, do mesmo jeito que você está vivo, as pessoas que eram seus familiares continuam vivos. Saia desse sofrimento eterno e se permita retornar à companhia deles e de outros que já partiram e como espíritos, assim igual a você, estão no mundo espiritual aguardando que você saia dessa lombra e possa despertar para construir uma vida também com eles, porque a vida continua. E eu tenho certeza que você está sofrendo, porque se eu estivesse no seu lugar, eu estaria sofrendo. Porque só um sofrimento tão grande em mim me levaria a fazer o mal para alguém. Justamente pela ignorância e não ter despertado com aquilo que está acontecendo. E isso é possível? É. Por mais que demore, é possível? É. Porque quando você se propõe, então, a mudar, você consegue. Mas eu já tentei 10 vezes. Tente 40, 70 vezes, 7 vezes. Foi o que o Cristo disse lá para Pedro. Ou seja, persista. Porque você vai ter que estar vencendo. É aquilo que está na sua cabeça de já encarnações e encarnações. Incrustado que se você fez algo errado, você tem que ser castigado, tem que pagar por isso. E que quando aqui convivia com você, fez algo errado, a culpada era ela. Não, em uma relação a dois, existe o comprometimento de ambos. Só que isso, você vai ter que fazer o quê? Vencendo, primeiro, a culpa. Deixando esse espaço que a gente vive, fazendo com que qualquer um enfie o dedo na ferida. E não tem nenhuma situação que uma criatura não possa torná-la pior do que é. E às vezes, sabe quem é que você deixa fazer isso com vocês? O próprio obsessor. Ele sopra e você diz, isso mesmo, eu não mereço nada. Eu tenho que sofrer. Eu tenho que ficar nessa dor. Eu não posso encontrar a superação disso e então me libertar de você. Ganhar a luz que eu tanto preciso na vida. E aceitar que os laços espirituais que me envolvem não são só negativos, são positivos. E os que lhe envolvem também são positivos. Assim como eu estou querendo me transformar e mudar, porque eu também vou desencarnar e quero seguir uma vida diferente, porque a minha vida continua, meu corpo físico que fica, eu lhe oriento a fazer a mesma coisa. E todo dia irei orar por mim e por você. Porque eu lhe quero bem. Quero bem porque não lembro quem é você. Não vou lhe pedir desculpas porque eu não lembro do que foi. Isso seria mentiroso. Mas eu vou orar por você, porque para você estar perdendo tempo atrás de mim, você não está bem. E aí então a gente consegue perceber com que aquilo que era dor no outro passa a ser uma tomada de posição, assim como a gente está fazendo. E aí então você transforma esse momento em um momento de mudada, que você dá um salto diferente na vida. Porque a gente vive num mundo agora onde parece que ninguém pode ser mais triste. Ninguém pode ter seu momentozinho de depressão. Tem que estar todo mundo rindo, sorrindo, alegre. Para todo mundo. Que estar bem é estar todo final de semana tomando cana no restaurante, comendo, aonde parece que só existe prazer nisso. Então, o contrário, a gente precisa de momentos para se interiorizar, para perceber, às vezes, umas besteiras que a gente fez. Não para se culpar, não, para olhar e dizer, não vou fazer mais. Para quando ver o outro fazendo, dizer, poxa, eu também já fiz as minhas. Ele também vai despertar como eu despertei, ou mais cedo ou mais tarde, porque faz parte da história do ser humano. Porque ninguém fica sem caminhar, sem ir adiante. E aí, então, você possa perceber que é essa postura que liberta você e o outro. Quando a gente abre esse espaço, aí você está abrindo espaço que vai solver a questão, certo? Dissolver. Deixar você livre, porque você libertou o outro. Agora, mas Fernando, eu nem conheço. Sabe qual foi o outro que você libertou? Não foi esse pobre desencarnado que está ao seu lado. Foi a você mesmo. Porque dentro de você reside alguém igualzinho a ele. Porque semelhante atrai semelhante. Existe alguém, você, tem em você elementos similares a ele. Similares. Quando você
o compreende e o perdoa, você está compreendendo e perdoando a você mesmo. E essa é a liberdade. Mas, Fernando, tem um espírito lá encarnado aqui? Lembre-se que aqui é o seu corpo. E aquele espírito ali não é o obsessor, é o seu espírito. O livre-arbítrio vai fazer com que você ganhe liberdade de ser o elemento gestor de sua vida. Que você deixe de viver hoje ainda como se fosse aquele adolescente. Aquele adolescente que não pode tomar decisões. Aonde entrega aos pais a direção de sua própria vida. Ou seja, nós estamos aqui assumindo a nossa maioridade. Mas nós às vezes nos comportamos como se ainda estivéssemos na menoridade. Aonde a gente entrega aos mentores resolver os problemas da nossa vida. Onde a gente entrega à mulher transformar meu casamento com ela. E eu? Ah, mas eu já faço demais. Será que você faz demais? E aí agora é ela que vai fazer a mágica? Será que você só é o bom e ela só é o problema? Então, é começar a perceber que não existe algo bom ou ruim. E nós, às vezes, crescemos dentro desse mesmo âmbito de mostrar como se a vida fosse uma dicotomia entre dois pontos. E terceirizar para outro coisas que são do nosso âmbito de resolutividade. E se for assim, vamos ficar obsidiados a vida inteira. E obsidiando os outros. Também. Porque a gente não assume esse papel. É assumir esse papel. Mas, Fernando, eu posso errar. Lógico. Acertar perpassa pela hipótese do erro. Porque eu aprendo a acertar com erro. Não é me culpando pelo que eu fiz. Aonde eu matei, estrupei, fiz o diacho a quatro e volto agora para reencarnar de novo. E volto um estrupiado. Mais uma vez precisando de alguém. Não, meu filho. Volte com 2 pernas e 2 braços. Em vez de ser estrupiado, volte para trabalhar por quem precisa. Eu vou voltar para catar lixo. Volte médico. E vai trabalhar com dignidade pelas pessoas. Volte advogado, não vai roubar o dinheiro do outro. Vai trabalhar com ele com senso de honestidade. Volte mãe. E vai ser mãe que dá liberdade ao filho, que educa ele para a vida. E não apenas para viver dentro de casa. Preso embaixo de sua asa. A vida precisa de quem se coloque como elemento transformador dela. Porque nós somos resultados do meio. Mas nós transformamos o meio. E essa relação é de ida e volta. É de ida e volta. Quando nós lá atrás, na pré-história, nos apropriamos da pedra, quebramos e transformamos ela numa lança, nós transformamos todas as relações que nós construímos na vida. Então, a gente pode conseguir, então, a partir daí, transformar a visão do espiritual em uma visão de libertação. Onde o livre-arbítrio é estar consciente do meu papel de espírito livre, para, sendo livre, assumir uma postura de vida que também seja de libertação para aquele que vive comigo. Porque liberdade é uma coisa que é possível quando vivemos em uma comuna, onde a minha liberdade vai até o limite da liberdade do outro. E aí eu aprendo a construir junto, em vez de apenas ficar escarnecendo sozinho. Era isso que eu queria falar para vocês sobre livre-arbítrio e obsessão.